Olá, crianças, aqui é a professora Mara e nós vamos trabalhar o oitavo e último roteiro deste ano. Então, nós vamos trabalhar dessa vez as atividades em blocos, porque são 3 atividades de língua portuguesa, 3 de matemática e as outras de ciências, história e geografia. Então, eu vou trabalhar direto do computador. O que tem que fazer aqui? A leitura de uma carta ao leitor. Carta ao leitor, conforme diz aqui o textinho, é um texto que normalmente ele aparece em jornal ou revista, em que o leitor ele pode opinar, criticar, sugerir, fazer perguntas, elogiar ou reclamar, tá? E essas reclamações, elas são publicadas, todo mundo tem acesso, tá? E o leitor também pode sugerir um tema para ser abordado ou para ser tratado na revista ou no jornal. Nós temos aqui um exemplo, um fragmento de uma carta ao leitor. Olá, pessoal da revista Ciências Hoje para Crianças. Somos alunos do 4º ano e a nossa professora Paula nos mostrou a reportagem sobre a quarentena das abelhas. Nós achamos interessante o fato de que as abelhas se distanciam uma das outras ao serem infectadas. As abelhas têm comportamento melhor do que alguns seres humanos que ficam fazendo festa em plena pandemia de Covid-19. Temos que aprender com elas. Parabéns pela excelente reportagem, gostamos muito. Quem são os leitores do artigo A Quarentena das Abelhas, da revista Ciências Hoje para Crianças? Então, esse artigo foi lido por quem? Pelos pais dos alunos, pelos professores e funcionários da escola, pelas crianças do 4º ano da professora Paula ou por um grupo de cientistas. Então, se a gente se reportar o texto, olha, somos alunos do 4º ano e a nossa professora Paula nos mostrou, né? Então, nós vamos fazer um xizinho aqui, ó. Dois, na opinião dos autores da carta sobre o artigo A Quarentena das Abelhas, da revista Ciências Hoje para Crianças, a leitura do artigo foi importante porque informou sobre o comportamento das abelhas quando estão infectadas, deixou os leitores preocupados com as abelhas, despertou os leitores para a responsabilidade com o distanciamento social neste momento de pandemia, ou não foi um artigo importante. Então, a nossa resposta aqui mais interessante, né, é esta aqui, ó. Despertou os leitores para a responsabilidade com o distanciamento social neste período de pandemia. Então, eu vou passar aqui. Atividade 2. Quando o assunto é saúde coletiva, até os insetos fazem distanciamento social. É para fazer a leitura. Então, a pandemia de Covid-19, doença causada por um novo tipo de coronavírus, o SARS-CoV-2, mudou a rotina do mundo todo. Enquanto os cientistas trabalham para descobrir uma vacina, a estratégia para evitar que o vírus se espalhe e contagie mais pessoas é o distanciamento social, ou seja, ficar em casa de quarentena sem ir à escola, ao parque ou à casa dos amigos. Você que acompanha a revista Ciências Hoje para Crianças certamente já sabe disso, mas e se eu te contar que essa ideia de distanciamento social não é nova e algo parecido é usado pelas abelhas? Muitas espécies de abelhas vivem em colônias chamadas colmeias. A abelha melífera, a Apis mellifera, aquela listradinha de amarelo e preto, é a mais conhecida e mais estudada e também a mais criada para a produção de mel pelos apicultores. Cada colmeia tem geralmente muitas milhares de abelhas como uma cidade. Agora imagine só, durante os voos em busca de néctar das folhas, uma abelha se contamina com um vírus causador de doença. O contágio dentro da colmeia pode colocar toda a colônia em risco.
Então, como as abelhas fazem para que uma doença não se espalhe pela colmeia? Pensando nisso, uma equipe de pesquisadores dos Estados Unidos e da Alemanha investigou como as abelhas lidam com um vírus chamado IAPV. Esse vírus é considerado perigoso para as abelhas e transmitido pelo contato entre elas, podendo se espalhar rapidamente pela colmeia. Os cientistas montaram um equipamento que identifica através de um computador cada abelhinha da colmeia, uma a uma. Depois escolheram algumas abelhas e as infectaram com IAPV. Em seguida, ficaram de olhos atentos para saber como elas reagiriam dentro da colônia. O resultado foi incrível. Os cientistas viram que as abelhas infectadas com os vírus passaram a ter menos contato com as outras abelhas da colmeia e por isso é muito importante para impedir que o vírus se espalhe na colmeia. Se o assunto é a saúde coletiva e o bem de todos, as abelhas sabem como é importante praticar o distanciamento social. Responda: qual é o assunto da reportagem que você acabou de ler? A descoberta da vacina para a Covid-19, a produção de mel ou o cuidado das abelhas com toda a comunidade na colmeia quando elas estão infectadas, praticando distanciamento social. Então, o cuidado com as abelhas, com todas as abelhas da colmeia. Qual é o título da reportagem? Eu vou apagar aqui, gente, porque eu vou mover e o xizinho vai sair do lugar. Qual é o título da reportagem? Então, nós vamos descobrir o título lá em cima, que tá aqui, ó. A quarentena das abelhas. Então, a resposta dessa questão está na questão 2, lá da página 1. Ó, a quarentena das abelhas. Tá? Foi demais, Isabela. Então, eu vou escrever aqui, ó. Oi. Então, é só escrever aqui, ó. A quarentena das abelhas. De acordo com os estudos feitos pela equipe de pesquisadores, o que eles observaram sobre o comportamento das abelhas infectadas em relação à colmeia? As abelhas infectadas procuraram ficar junto com as outras abelhas, elas se isolaram para não contaminar toda a colmeia, não houve resultado na observação. Então, a resposta é: elas se isolaram para não contaminar toda a colmeia. Essa é a nossa resposta. Vou apagar, né? Porque eu vou mexer e o xizinho vai mexer também. Na atividade 3, vocês têm que escrever nesse espacinho aqui, ó, qual parte que mais chamou a atenção de vocês nessa reportagem. Das crianças do 4º ano, foi saber desse comportamento das abelhas. O que chamou a atenção de vocês? Então, é uma resposta pessoal. Cada um vai colocar a sua resposta, dizer, olha, o que me chamou a atenção foi essa parte da reportagem e fazer um breve relato. Tudo bem? Crianças, ficamos por aqui. Aqui, olha, vocês vão colocar um título. Então, por exemplo, se a sua parte foi saber que existia esse tipo de pesquisa, então você vai colocar pesquisa sobre abelhas e contar que os cientistas tiveram a ideia de infectar as abelhas para saber como elas reagiriam e qual foi o resultado, tá? Então, é possível você criar um título e uma escrita, não precisa ser uma escrita longa, dizendo qual foi a parte que mais te interessou aqui. Lembrando de
dar parágrafo, lembrando de usar letra maiúscula, lembrando de usar pontuação, de procurar não repetir palavras e cuidado com a forma que você escreve. Na dúvida, vai lá no Google, joga a palavra no Google e descobre como ela é escrita corretamente. Então, ficando por aqui, até a próxima.